O PL, Partido Liberal, aqui na Bahia, fechou o ano passado com mais de 150 diretórios municipais organizados. Agora, em 2024, com as eleições municipais no horizonte, o processo de estruturação deve aumentar. A quantidade de representações oficiais da legenda tende a se expandir pela Bahia. Pelo menos, essa é a expectativa do partido. É sobre o assunto e como a sigla se prepara de olho nas eleições deste ano que a gente conversa agora com o presidente do PL na Bahia, o ex-ministro da Cidadania, ex-candidato ao governo do estado, João Roma, conosco aqui no Issa Bahia. Prazer recebê-lo. Bom dia, João. Prazer meu, bom dia a todos, uma excelente semana. Esse é o caminho que o PL está trilhando aqui no estado da Bahia. O PL saiu das eleições gerais como o maior partido do Brasil, elegendo 99 deputados federais. Isso faz com que o PL sozinho passe a ter cerca de 20% de toda a estrutura partidária do Brasil. Isso reflete em tempo de rádio e TV. E no estado da Bahia, onde temos 39 assentos de deputado federal, o PL elegeu apenas 3 deputados federais. Mas quais as iniciativas para aumentar essa representação do partido aqui no estado? O que nós estamos buscando é justamente isso, estruturar o partido, montar os diretórios municipais, ter as representações no município, pois muitas vezes o partido tem um espectro do eleitorado, uma parte da população que nos acompanha e tem estado muito atento às nossas propostas, mas às vezes isso não está enraizado, isso não está identificado nos municípios. São 417 municípios da Bahia, ainda temos muito por fazer e é fundamental, em especial nesse ano de 2022, que possamos ter essa estrutura, o que ajuda em logísticas futuras, em disseminar nossas propostas. Então é fundamental que a gente possa seguir fazendo essas estruturações e apresentando candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores nos diversos municípios da Bahia. Pois é, com as eleições municipais no horizonte, tem alguma expectativa específica para algumas cidades em particular, João? Tem algumas cidades que há uma aderência muito maior às nossas bandeiras. É o caso do extremo sul da Bahia. Você observa lá, não só o presidente Bolsonaro lá teve uma votação mais expressiva, como você vê um engajamento muito grande da população. A exemplo de uma grande cidade como Teixeira de Freitas, que temos lá um pré-candidato muito forte, que é o Tenente Coronel França. Eu acredito que será o vencedor das próximas eleições municipais, assim como o oeste da Bahia também. Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães, Barreira, várias Já tem cidades. um prefeito do PL, né? Não, o prefeito lá é do PP. Ah, perdão, é verdade. Mas são cidades que historicamente já abraçaram muito, não só a candidatura do presidente Bolsonaro, como a nossa também para o governo, e tem, né, uma gama da população muito aderente às nossas bandeiras. Isso não exclui, obviamente, vários outros municípios onde você tem iniciativas, movimentos, onde não temos a estrutura necessária para apresentar uma candidatura a prefeito consistente, com a expectativa de vitória. Nós também desenvolvemos a estratégia de fazer uma boa chapa de vereadores e, com isso, ter, né, representantes, ter personagens em cada um desses municípios que possam levantar nossas bandeiras. É o caso de Salvador? Salvador, nós estamos bem encaminhados, né, para uma possível aliança com o atual prefeito Bruno Reis. No final do ano passado, fizemos uma reunião conjunta com todo o diretório do PL no estado da Bahia, apresentamos propostas, dissemos claramente que a nossa movimentação não era em torno de cargos, mas em cima de ações que a gente via que a cidade precisava assim avançar, como a questão de uma observação sobre a questão das tarifas. Pedimos lá uma política fiscal mais pró, né, setor produtivo, que as pessoas possam ter sim essa liberdade econômica de poder estar ganhando seu sustento, né, bandeiras que podem avançar no município. Então é bem possível, né, até tivemos uma reunião com os pré-candidatos a vereador, que nós já agora no final de março possamos fazer uma reunião para sacramentar esse apoio a Bruno Reis. O senhor já teve a oportunidade de afirmar que o partido enxerga como positivo não só o crescimento da adesão, mas a própria receptividade popular, não é? Como é que essa percepção impacta na forma como o PL planeja a sua atuação política e os candidatos a serem lançados? Olha, o PL já parte de uma grande locomotiva, né, que é a identificação da população, né, que é o PL 22, é o partido do presidente Bolsonaro, e por si só as pessoas já começam a identificar as bandeiras do partido.
nós temos um decálogo, mas todos os brasileiros que observam coisas que aconteciam no governo Bolsonaro e fazem hoje um contraste com o atual governo, verifica, por exemplo, menos imposto, sabe que isso é bandeira do PL. Né, vê a questão da liberdade do cidadão, sabe que isso é bandeira do PL. Então isso tudo já dá um grande lastro para que o partido possa arregimentar novas lideranças, pessoas que queiram participar da vida pública de uma forma mais efetiva, pois existem muitas pessoas com o exercício da sua cidadania, mas que às vezes não vai justamente à atividade partidária para fazer isso de uma forma sistemática e efetivamente poder estar contribuindo com o dia a dia da sociedade. O senhor citou o ex-presidente Bolsonaro, e me corrija se eu estiver errado, mas parece que tem uma visita dele prevista para março aqui à Bahia. Sim. O que poderia compartilhar conosco sobre essa visita e como é que deve impactar essa visita dele nesse caminho sendo trilhado pelo PL aqui no Estado? A presença do presidente Bolsonaro em si, ele já gera, né, uma grande comoção, já ativa muitas pessoas, ele anima personagens que muitas vezes podem ficar, às vezes, constrangidos ou muitas vezes sem horizonte para poder estar fazendo um trabalho de cidadania maior. A vinda do presidente Bolsonaro está atrelada à vinda da primeira-dama Michele Bolsonaro, que vem aqui na Bahia dia 8 e 9 de março, numa grande reunião do PL Mulher, coordenada lá pela deputada Roberta Roma, e isso vai reunir líderes políticos de todo o estado da Bahia. Foco maior nas mulheres pré-candidatas, né, onde o partido tem uma estratégia muito definida e temos muitas candidatas a apresentar esse ano, mas naturalmente o presidente Bolsonaro acompanha e devemos ter uma agenda paralela com ele. Né? Pensamos em levar ele talvez a alguns outros locais, além de Salvador, e faremos também reunião com os nossos principais pré-candidatos. E isso, por si só, já fortalece, já chama, né, uma parcela da população para abraçar esses candidatos que estão em sintonias com as nossas propostas. João, você chegou aqui na Bahia numa relação muito, muito próxima com o ex-prefeito Assemineto, depois houve aquele distanciamento, sua candidatura a governador em 2022, e agora você e o PL voltam a se reaproximar aqui localmente do União Brasil, né, caminhando para selar o apoio aí ao prefeito Bruno Reis na sua caminhada para a reeleição. Na campanha de 2022, um dos principais motes da campanha foi aquela história do tanto faz, né, de se nacionaliza ou não nacionaliza o debate eleitoral naquele ano de uma eleição estadual junto com a eleição geral, né? Esse ano, eleição municipal, né? Tanto faz a relação com o governo federal ou isso é um componente importante? É um componente muito importante. Tanto que lá atrás eu disse que se havia uma coisa que poderia nos impedir, inclusive, de uma aliança com o Bruno Reis, seria uma aliança formal com o PT, coisa que não ocorreu. E fica muito claro que hoje Salvador terão águas divididas, né? O PT tem uma estratégia muito clara que, além de estar dominando o governo do Estado e o governo federal, eles querem ocupar as principais cidades da Bahia, o que seria um grande enfraquecimento para as forças de oposição do Estado. É fundamental que a gente observe que, além de ser eleições municipais, em geral as eleições municipais terem um foco muito mais ligado no cotidiano do cidadão. Prova disso são as eleições passadas que tivemos, nas eleições gerais, vitórias do PT, nas eleições municipais, vitória do atual grupo que está na prefeitura. Então você observa que a população, muitas vezes, inclusive, camada dessa população que vota até no PT numa determinada eleição, vota, né, em outro candidato que ele identifica como o melhor gestor para o seu município. Mas para nós, no PL, nós temos as nossas bandeiras e temos clareza, né, dessas propostas e vamos sim, né, observar também o componente nacional. É isso que o presidente Bolsonaro tem feito por todo o Brasil. Agora, sempre, inclusive, as pesquisas de opinião fazem a sondagem em relação aos apoios, né, o peso dos apoios nacionais, dos apoios estaduais, numa eleição municipal. Nesse caso, considerando a sua avaliação como aliado importante do prefeito Bruno Reis, que o debate nacional fala muito alto numa campanha como essa, de agora, e vindo o ex-presidente Bolsonaro, a ex-primeira-dama, etc., aqui, isso pode, de alguma maneira, na sua avaliação, impactar no que seria uma vantagem do atual prefeito, considerando que o fato de não ter o PT na cabeça da chapa da oposição
e pela necessária relação que o presidente Lula precisa manter de boa vizinhança com a União Brasil, embora não seja, como o senhor disse, uma aliança formal, mas a União Brasil tem 3 ministros no governo Lula, né? Ajuda em algumas votações, não tem a bancada toda fechada no apoio ao governo, mas tem um peso importante também. Esse componente nacional aqui pode, de alguma maneira, em vez de uma presença discreta ou quase distante do presidente Lula, já que não tem o 13 aqui, né, terminar provocando o Lula a se meter mais em Salvador, se a campanha aqui tivesse tempero oposicionista, tivesse... Olha, o que eu observo é que, de fato, são eleições municipais e eu acho que o tema municipal é mais forte. O tema nacional talvez afete muito mais a candidatura de oposição. Uma vez que, por não ter o 13 na cabeça de chapa, isso já cria hoje um grande imbróglio. Você vê a movimentação dos líderes de esquerda tentando justificar e tentando atrair esse eleitorado para o candidato que eles vão apresentar. Mas eu acho que já começa a ter divisões na própria base. Do lado de cá fica muito claro, até porque, como ocorreu no segundo turno das eleições gerais aqui na Bahia, toda essa gama, né, que segue abraço o presidente Bolsonaro, naturalmente estará antagônica ao candidato apresentado pelo PT. E Bolsonaro vai pedir voto para Bruno Reis também aqui? O Bolsonaro nos delega muito bem essa tarefa, ele tem acompanhado, ele tem observado o passo a passo, e o que ele quer é um fortalecimento do partido para que a gente, como ele diz, que a gente não desista nem do Brasil nem da Bahia. Né? Durante todo esse processo você viu muitas críticas assim, de brasileiros, né, imputando ao nordestino, né, a não eleição de Bolsonaro. E eu sempre parti a defesa disso, inclusive, que o presidente Bolsonaro ampliou a votação aqui no Nordeste. E você jamais pode colocar na vítima, né, o peso da culpa. Então, o que se observa hoje é uma sociedade cada vez mais oprimida por políticas que têm deixado o cidadão à mercê do poder público. Hoje, mais uma vez, você observa notícias onde, num recadastramento outro, né, do cadastro único, você retira mais de 1.700.000 brasileiros do programa social, diferente do discurso dele, que diria ampliar as políticas sociais do governo. Né? Quem ampliou, de fato, foi o presidente Bolsonaro. E o que você vê é que, cada vez mais, você tem a sociedade observando com clareza, né, esses novos passos. Então, eu acho que nós poderemos sim, né, ampliar esse espectro, ter um fortalecimento do PL aqui no estado da Bahia e avançando em cada um desses locais, fortalecendo, né, os nossos aliados. João Roma, há já um certo tempo, especialmente a partir da eleição do ex-presidente Bolsonaro, o Brasil vive uma polarização muito explícita, não é verdade? Que muitas vezes até escamba para manifestações de ódio, de intolerância. Isso, a gente sabe, não é benéfico para o Brasil como um todo, alguma, não é verdade? Mas é um cenário ainda muito perceptível, não é? No nosso, seja a nível nacional, estadual, municipal, em algumas regiões, isso é muito evidente. Qual é o cenário que o senhor vislumbra? A gente vai continuar nessa ausência de um líder que consiga fazer uma coalizão nacional, uma costura que... Eu me lembro muito de Tancredo Neves, acho que de lá para cá a gente não teve, não é? Alguém que tivesse esse papel de costurar uma aliança para ser de fato alguém que pudesse representar a grande maioria. A própria eleição do Lula, a gente viu como que foi apertada. Essa polarização está ainda aí no nosso dia a dia. Vai continuar? Existe chance de mudar esse cenário? Eu acho que esse acirramento não é bom para a política. Eu acho que esse acirramento diminui muito o espectro de assuntos que nós podemos discutir no ambiente da política. Você vê, né, isso muitas vezes cultivado, né, por o cenário A ou B, né, que esteja no poder, mas o que fica muito claro é que existem bandeiras realmente que têm colocado brasileiros contra brasileiros. Né, e é fundamental, em especial partindo dos líderes políticos, que consigam enxergar isso, né, até com pactos geracionais, e a gente possa ter, né, de fato, uma concertação nacional. No momento, né, você não está enxergando esses novos personagens. O que você tem, qualquer pesquisa que você faz, né, mesmo com todos os ataques, você vê uma grande popularidade de Lula e uma grande popularidade do presidente Bolsonaro, que mesmo com tudo isso, né, sempre bate mais de 40% nas pesquisas que se colocam. Então você coloca o quê? Um Brasil realmente muito dividido,
né? E uma política ficando cada vez apequenada, porque os temas são tão divergentes que você fica fazendo uma grande guerra de torcidas. E é importante a gente observar temas que possam unir os brasileiros, como, por exemplo, a questão da violência. A questão da violência não pode ser do governo A, B ou C, mas providências precisam ser adotadas, pois então, hoje mesmo se colocou que a questão da violência, né, ataca totalmente o quesito da economia. Então a gente falava muito de segurança jurídica, mas a violência também é um tema crucial. Para a gente encerrar, já que foi tocado nesse assunto, né, e o senhor sempre que pode destaca a falta de um rumo estratégico para a questão de como solucionar a questão da segurança pública ou da falta de segurança pública aqui no Estado. Como é que o PL pretende abordar essa questão, apresentar alternativas para a população baiana? Olha, o PL, além de ter quadros como, por exemplo, o Capitão Alden, que deve ser o nosso candidato em Feira de Santana, e abraça bastante a questão da segurança pública. Nacionalmente, nós abraçamos essa questão com muito afinco, né, com debate buscando cada vez mais mostrar a importância disso para a população e trazer fatos concretos. O que nós sabemos é o seguinte, já há uma receita do que não fazer. É o que o PT tem feito no estado da Bahia, que além de estar caindo na economia, estar caindo na educação, mostra os números da violência cada vez gritantes no nosso estado. E certamente, né, proibir pistolas d'água, né, e ações transversas, e olha que eu falo isso com muita serenidade, nunca busquei atacar politicamente a equipe que está na segurança pública do governo do estado, porque eu quero dar respaldo às forças de segurança. Mas essas ações realmente não são ações que possam vir a melhorar a estrutura, né, de enfrentamento ao crime organizado, que esse é o principal entrave no desenvolvimento do nosso estado. Mas que ações seriam, então? São várias ações. Agora, por exemplo, você pode fortalecer, né, as instituições, ao invés de ficar discutindo a utilização de câmaras nas fardas, você tem pontos muito mais cruciais. Você vê o lanche de um policial militar, né, ele é alocado para um evento, colocam lá um lanche que não segura um cidadão durante aquele período inteiro. Então, são vários temas que, primeiro, você não pode ter uma tropa que é um cidadão que está ali na rua, que tem sua família, para ele enfrentar uma criminalidade sem uma ação estratégica que tem respaldo para que ele possa trabalhar. João Roma, presidente do PL na Bahia, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima, então. Eu que agradeço, uma excelente semana para todos, que Deus ilumine a todos nós. 8h48 agora.